por exemplo, uma trombose venosa profunda? A gente só tem que pegar a linha de raciocínio que a gente usa em relação ao conhecimento que a gente tem da anatomia e transpor isso para o que a gente encontra no paciente. Trombo, certo? Vamos pegar uma TVP aguda, certo? Então vamos lá. Vamos pensar de uma forma lógica. Trombose venosa, certo? Trombose, coágulo dentro de um vaso, certo? Se é um trombo agudo, ele gera um processo inflamatório. Se é uma trombose venosa, esse vaso é uma veia. Se é uma trombose venosa profunda, essa veia é uma veia profunda, certo? Então o que acontece? Se você tem um trombo dentro de uma veia profunda, o que está acontecendo? Você vai ter o seguinte: o trombo, ele está onde? Ele está dentro de um compartimento, tá? Se ele está dentro do compartimento, onde ele está? Está aqui no compartimento posterior profundo, aqui por exemplo a fibular, por exemplo aqui o feixe da TP. Isso aqui vai gerar um processo inflamatório dentro de um compartimento fechado por fáscias. Então você pode ter o quê? Você vai ter, primeiro, você vai ter uma dor, um quadro de varizes muito intenso e rápido, tá? Rapidamente progressivo. O cara consegue falar, ó, começou a doer, sei lá, anteontem, certo? Que mais? Deu um edema súbito. Por quê? Porque 90% da drenagem venosa vem dessas porcaria aqui, ó, vem das veias profundas, tá? Então o edema é muito mais pronunciado. Que mais? Além disso, vai ter um edema por processo inflamatório dessa musculatura aqui, tá? Do músculo tibial posterior, do flexor longo dos dedos, do flexor longo do músculo flexor longo do hálux, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter esse edema pronunciado aqui por processo inflamatório, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que, como está fechado por esse compartimento, vai dar um edema tenso. Isso vai dar o que a gente chama de empastamento, tá? Como fecha a via principal, o sangue tem que subir de algum jeito. Então ele pode acontecer de aumentar veias periféricas, ele pode acontecer o que a gente chama de veias sentinelas de Pratt, tá? Ele vai aumentar o volume da perna, ele vai ter o sinal de Duke, vai ter uma diferença no diâmetro da perna, tá? É daí que vem o sintoma. Então a gente vai pensando numa linha de raciocínio. Se você contrai, se você pega e você tem um processo inflamatório aqui, o que vai acontecer? Toda vez que você contrair alguma coisa que vai apertar contra uma parte inflamada, isso vai doer louco, certo? Então o que vai acontecer? Se você comprimir a panturrilha contra o osso, o cara vai ter uma dor louca, porque tá inflamado aqui. Sinal de Bancroft. Se o cara comprimir lateralmente aqui e apertar aqui no meio que está inflamado, dói. Sinal de Moses. O que mais pode ter? Se você fizer o cara fazer uma dorsiflexão do pé forçada, cadê a dorsiflexão do pé? Cadê uma dorsiflexão do pé? Eu tinha uma imagem de dorsiflexão. Cadê? Aqui, ó. O que é uma dorsiflexão do pé? Dorsiflexão é fazer isso aqui, ó. Você puxar o pé, você vai forçar o tendão aquileu, o músculo gastrocnêmio sóleo a empurrar essa parte que está doendo. Então, você vai empurrar daqui para cá. Isso aqui chama sinal de Ohmans. Sinal de Romas, tá? Então é daí que vem essa clínica toda. Beleza, galera? Deu para acompanhar a lógica da coisa? Então, você faz o diagnóstico também clínico. O único detalhe é o seguinte. Então, aqui você vai ter o empastamento, edema súbito, tá? Não necessariamente você vai ter, tem tributária varicosa, tá? Vai aparecer sim, mas não é tão frequente assim, tá? O que mais pode estar acontecendo? Vamos lá. Você pode ter uma outra coisa que é o seguinte, outra coisa, quando você tem evento trombótico, principalmente agudo, de muito pouco tempo, isso aqui é uma potencial urgência. Uma urgência. Muitas vezes tem que internar e anticoagular esse paciente. Outra coisa que tem que pensar, você tem que pensar na possibilidade desse coágulo se desprender e cair na corrente sanguínea. Você tem que pensar na possibilidade de um TEP, de um tromboembolismo pulmonar. Então é importante você pesquisar a ausculta pulmonar, ver se esse cara tem uma queixa pulmonar também associada, né?